FM. Eleições 2020. Eleições 2020. Seu voto passa por aqui. Seu voto passa por aqui. Olá, bom dia para você que acompanha Laranjeiras FM. A partir de agora, nós estamos prosseguindo com as entrevistas com os candidatos nas eleições 2020. E hoje eu recebo ele, que é o candidato mais novo do pleito municipal deste ano, com apenas 18 anos de idade. Estudante de Direito, é de um lar cristão, desde sua infância despertou a vontade de ajudar ao próximo, vendo o exemplo de seus pais. Estagiou no PAN da Codajás e também no Detran Amazonas, onde desenvolveu o seu lado social e conheceu as leis que beneficiam o cidadão. A partir daí resolveu que iria ajudar cada vez mais e entrar para a vida pública e se tornou o candidato mais jovem nas eleições municipais de 2020. Eu converso agora com Matheus Ribeiro de Jesus, mais conhecido como Mateuzinho, seu amigo. Bom dia, candidato, seja bem-vindo ao Laranjeiras FM. Bom dia, é uma honra e um grande privilégio de estar aqui. Saiba que Laranjeiras FM é uma honra muito grande. A minha primeira entrevista e Deus é fiel. Muito obrigado por sua presença aqui. Agora, é curioso, você é o candidato mais jovem desse pleito. Você podia estar fazendo N outras coisas, né? Que nessa idade a gente tem interesses em várias outras coisas, menos em política, o que é muito curioso. Por que decidiu enveredar por esse caminho? Isso é verdade. Um detalhe, uma história, que quando eu tava no Detran, aí teve que uma parte que eu tive que me desligar por causa da política. E o meu doutor disse: Mateuzinho, você tá no Detran, você quer sair para seguir uma carreira política? Aí eu disse: sim, doutor, eu vou atrás do meu sonho, eu vou atrás de ajudar as pessoas. Por causa que eu vejo amigos meus que quando vão buscar um emprego, é até um dos meus projetos, eles chegam e falam pra gente, porque eu também sou jovem: qual a sua experiência? Como é que a gente vai ter experiência se ninguém nos dá uma oportunidade? Então, lá dentro da Câmara Municipal, eu vou querer trazer oportunidade para os meus amigos. Para isso, você busca essa oportunidade. Você falou há pouco para mim que procurou muitos partidos para tentar a sua candidatura e você está atualmente no partido do governador. Como foi esse acordo para você ser candidato a vereador, sendo o candidato mais jovem? Como foi essa receptividade dentro do partido? Dentro do partido, foi logo de início, foi bem tratado, isso é muito bom. PSC Jovem me acolheu bastante. A doutora Alessandra Castro, que é minha presidente estadual, lutou muito por mim, uma pessoa que eu sou grato. A questão do governador é uma pessoa assim que é uma honra ter ele no nosso partido, porque querendo ou não, ele é o nosso governador, mas o governo fica em estado. Essa eleição é bem municipal mesmo, só na nossa cidade de Manaus. E eu, como candidato a vereador, respeito as diretrizes. Mas essa questão do governo que você falou agora, muita gente associa, né, essa questão do governo do estado com a prefeitura de Manaus. Isso não tem te atrapalhado, ser do partido do governador, com todos esses escândalos políticos que a gente tem visto nos últimos tempos? Isso não tem atrapalhado a sua caminhada? Não muito, porque quando as pessoas chegam falando, vai ser novo, que nem tal pessoa, que nem governador, eu digo, olha, a função do vereador é fiscalizar o prefeito, seus secretários e sancionar leis a benefício do povo. Então, o vereador ele vai estar só dentro da cidade de Manaus. Isso na teoria, só pra gente lembrar, porque na prática a gente não tem visto muito isso, vamos ser bem sinceros, né, que na prática a gente tem 41 vereadores que foram muito lenientes, que foram muito aquém da necessidade popular, né? Aí nesse caso dos 41 vereadores, certo? Aí a gente vai ter certos projetos, que aí vão ter que passar pelos meus queridos colegas futuramente de trabalho, se Deus quiser. Então vai depender deles, porém, o que a gente puder fazer para o povo, sem ter que precisar passar ali pelo pleito, vai ser melhor, como emendas, como algumas situações que a gente pode ser ligado diretamente ao povo. Porque o artigo 1º diz que o poder emana do povo. A partir do momento que eu entrar, eu vou estar representando o povo, porque como a função do vereador é eu ouvir o povo, levar para a tribuna e representá-lo.
Então você acredita... Isso a gente está falando muito teoricamente, né? Na prática a gente sabe que é uma questão muito mais incisiva. A gente tem jogadas políticas, muitos interesses. Você se sente preparado para lidar com tudo isso? Com todo esse ambiente meio hostil dentro da política? Sim, preparadíssimo. Por causa que eu estagiei no jurídico do Detran, as pessoas que estão ouvindo já sabem, poxa, os jurídicos do Detran já tem um receio assim com esse órgão público, por causa de certas circunstâncias. Mas a Bíblia diz em Provérbios 22:1 que vale mais um bom nome do que muitos tesouros nessa terra. Quando certas situações me apareceram de pessoas me oferecerem dinheiro, eu dizia, olha, vale mais um bom nome do que muitos tesouros nessa terra. A questão de você ser honesto é quando você tem a oportunidade de não ser e você acaba se tornando honesto. Quando eu saí do jurídico do Detran, o meu doutor falou, você é fora da curva. Então, quando todos iam no mesmo caminho, eu segui o outro, sempre honrando a Deus em primeiro lugar. Mas você acredita que você fala de honestidade? A gente volta ao assunto do governo do estado. Você está no partido do governador, onde tem muitos escândalos. Então, falar de honestidade dentro de um partido que tem muitos escândalos não soa um pouco irônico até para isso? É porque questão de honestidade é de caráter, vai de cada pessoa. No meu partido, eu assinei o Manifesto pela Juventude. A partir do momento que eu fui eleito, eu vou lutar pelo estatuto, eu vou lutar pelos jovens, eu vou cumprir isso. Então, nesse caso, teve que dar uma palavrinha. E o meu partido, uma das nossas diretrizes é família em primeiro lugar. E PSC é Partido Social Cristão. Então, na hora de falar, eu disse, família em primeiro lugar, gente. Vamos honrar a família, vamos honrar o nome de Cristo. Por causa que, a partir do momento que colocamos Cristo em nossas vidas, devemos seguir a imagem, seguir essa honestidade, esse caráter imaculável. Eu posso até dizer imaculável por causa que todos nós pecamos. Isso é normal, mas o artigo 500 diz que todo mundo é igual perante a lei, independente de raça, cor, sexo. Então eu sempre busco respeitar. Mas o meu bom nome, onde chegar, um exemplo, se o senhor chegar comigo e falar, quem era o Mateuzinho no Detran? Quem era o Mateuzinho no PAN da Codajás? Uma vez aconteceu uma situação no PAN, que já tava para acabar o expediente, aí a senhorazinha veio do interior, mais de 3 horas de viagem, e ela precisava muito de uma consulta. Então, ela chegou lá no serviço social, onde eu estagiei, e precisou. Aí eu peguei a autorização com a minha doutora e disse, doutora, eu posso ajudar essa mulher? Ela falou, meu filho, pode. Aí eu comecei a ir atrás de diretor, fui atrás de gestor. Só sei que quando eu cheguei lá com o doutor, como eu sou estudante de direito, falei, doutor, é um direito dela, doutor. O artigo 6º, direito à saúde. Por favor, dê essa ajuda a ela. Ela veio de longe. Aí ele atendeu. Sendo que seria uma obrigação dele, sem fazer essa intermediação toda. Porque além do direito à saúde, ele também faz um juramento, porque ele não pode negar atendimento. Isso é verdade. Né? Mas na prática, a gente se depara com situações como essa. Isso é verdade. E na política, isso é muito interessante, e além de ser muito mais incisivo também, porque é aquela velha história, você que não cede aos grandes interesses, você acaba sendo aquela ovelha negra, afastada, isolada, e no meio político isso é muito ruim, porque você acaba não tendo que aprovar nenhum projeto, você acaba que não é ouvido. Nós temos uma situação hoje do vereador Chico Preto, que é o único vereador de oposição na Câmara Municipal de Manaus. E para 41 vereadores, você imagina, um combatendo 40 vereadores. Isso é uma força muito grande. Então, é nesse sentido que eu te pergunto se você está preparado, porque a pressão política ela é muito grande. Você passa a ser ali um dos representantes do povo, mas mesmo com todo esse apoio popular, no meio do plenário você se vê sozinho. E caso você se sinta assim, caso eleito, caso você se sinta assim, você já está trabalhando nessa arte da composição, nessa arte de ouvir, nessa arte de sentar e dialogar com seus opositores e futuros colegas? No caso da oposição lá dentro, o que é que eu penso? Eu nunca gostei de combater as coisas à risca. A minha política sempre foi limpa. Nunca falei mal de ninguém, nem pretendo. E lá dentro, um certo senhor que trabalha dentro da Câmara me aconselhou. Eu sou muito de ouvir conselhos. Ele disse, meu filho, ali é acordo. Se você quiser um projeto, você vai ter que fazer acordos.
Isso é o que vai mover É a política, né? isso é política. Política é acordo. Eu chegar e fazer um acordo com uma pessoa para quando chegar a minha vez fazer o acordo. Mas o foco é que esse acordo vai ser a benefício do povo e não a benefício próprio. É que foi uma grande questão hoje confundida no Brasil, né? Esses acordos políticos, essa arte da negociação e do diálogo foi confundido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro com o toma lá da cá, né? Me dá isso que eu te dou isso, e não é bem assim. A gente sabe que na prática não funciona totalmente assim, né? Tem os interesses, mas a gente tem que servir a quem? A gente, eu falo, a políticos, né? Se eu fosse político também teria essa denominação, mas teria essa possibilidade. Não pode confundir com a política do toma lá da cá, né? Que aí já abre espaço para a corrupção. Quanto à corrupção, qual o teu pensamento sobre o atual momento político que a gente vive, em que tudo tem sido muito mascarado, tudo tem sido muito aproveitado de modo político, de modo politiqueiro, na verdade, né? Qual é a tua visão sobre o momento contemporâneo político que a gente vive? Nesse caso da política, hoje eu estou aqui para trazer o novo, por causa que as pessoas estão desacreditadas. As pessoas perderam a esperança na política. Eu chego com certas pessoas e elas dizem: eu vou anular meu voto. Vou votar em quem? Eu perdi a esperança. Eu chego: não faça isso. Vote em mim. Me dê esse voto de confiança. Traga a esperança de volta para a cidade de Manaus. Porque o novo, ele tem essa questão. Poxa, ele é o rapaz mais novo. Então, ele tem a esperança. Quando eu vou andando na rua, ontem eu tive minha carreata, as pessoas saíam de dentro de casa. Nossa, esse menino é tão novo, eu vou votar nele. Mas por quê? Por causa que é a esperança. No caso da corrupção, eu vejo que dá sim para fazer as coisas sem ter esse negócio de eu vou pegar isso para beneficiar aquilo. Dá para fazer tranquilo. Gente, é só a gente se organizar. Organiza tudinho que a gente vai conseguir. Essa campanha eu me organizei. Pré-campanha, fechei parceria. Aí convenção. Vamos lá. Poxa, momento da convenção, agradecer até a Alessandra Castro, que lutou muito por mim. Porque a Alessandra Castro, ela é presidente estadual do PSC Jovem. Então, sempre me ajudou e me motivou. Porque eu, como jovem, eu tenho a minha família como base. Por causa que, querendo ou não, é uma dificuldade um pouco grande. As pessoas acabam tacando pedras. Mas como o Dr. Rodrigo de Sá uma vez me disse, só se taca pedra em árvore que se tem fruto. Então, se estão tacando pedra, é porque tem algumas chances. Apesar de ser tão jovem assim, como é que tem sido a receptividade nos bairros onde você tem andado, nos lugares onde você tem andado? Como é que tem sido a repercussão do seu nome como candidato, sendo o candidato mais jovem? Boa, graças a Deus até. Por causa que, assim, não posso dizer 100%, mas 90% ficam muito contentes em saber que tem um rapaz novo. Uma colega minha, ela disse que não ia votar em ninguém, por causa que ela achava que não tinha jovem na política. Eu disse: amiga, eu tô aqui. Eu sou o mais novo. E não só o mais novo, mas como trazer esperança. Tem vários jovens se levantando nessa política. Eu admiro esses outros jovens porque o jovem tá vendo que a política precisa ser mudada. A gente está se levantando. A gente poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas não. Nós jovens, na política, nos levantamos para lutar por nós jovens. Por causa que nem todos olham pra gente. Como ele disse, a questão do primeiro emprego. Eu já levei muito não na hora de entregar currículo. Mas o meu pai, por conhecimentos, eu acabei entrando em certas secretarias para estagiar. E ali, a partir do momento que eu comecei a estagiar, eu vi que é ali que eu deveria estar ajudando o povo. Aí quando eu olhei o momento, poxa, política, eu tenho que ter 1 ano de filiação. Aí eu pensei, poxa, vou me filiar, mas em qual partido? Se eu tentei em vários e nenhum me aceitou. Vários quais partidos? Pode citar, que a gente é... Pode? Pode, fica à vontade. Tá, eu vou citar os que eu lembro. Caramba, foi tanto assim? Tô te falando. É porque eu era novo, eu tinha 17 anos. Eu tinha 16, eu já era representante de sala. Aí os meus amigos... Já tinha uma veia política ali correndo. Os considerados da limpeza, sempre fui muito amigo deles. Eu tomava café com eles às vezes. Aí o que aconteceu? Eles me chamavam de vereador. Aí eu fiquei, rapaz, que negócio é esse de vereador? Não sei nem o que é.
Mas eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que, poxa, eu tenho que me filiar a um partido. Aí eu fui lá. Aí eu lembro que eu tentei pelo Novo. Eu lembro também que eu tentei pelo Avante. Mas aí o que pode ter acontecido também? Eu posso ter mandado pro Nacional, achando que tivesse mandado pro Municipal. Mas no início de tudo, só sei que o PSC foi o único que me ligou e falou, não, vem aqui no partido que a gente vai fazer a sua ficha de filiação. Chega, nossa, eu fiquei muito feliz mas com já, eu, assim? né? Eu fiquei, nossa, eu, a mamãe, o papai, eu ia pro PAN. Aí antes de ir, a gente parou lá, tirou foto, tudo. Fui muito bem recepcionado, mas ele não teve, tipo, aquela questão, ele é o mais novo. Só mesmo a filiação. A questão do mais novo, Júnior, veio depois da convenção. Porque no dia da convenção, teve lá aquela festa toda. Aí pediram pra ficar de pé o candidato mais novo. Aí era eu, né? Só você lá de pé. É, com 18 anos. Mas isso é bacana, dar esse frescor novo para a política, você sabendo os percalços que você já deve ter passado, alguns perrengues por aí, com certeza, principalmente no meio da campanha eleitoral, porque falar de política é um assunto muito delicado, né? Só que as pessoas elas não entendem que elas precisam de política. Agora, a gente vai falar um pouco sobre, foge um pouco da ideologia, vamos falar agora de projetos. Você tem andado nos bairros, e você vem de um bairro onde a situação de violência, principalmente segurança pública, que é o bairro da Paz, é muito latente. Isso. Na Câmara Municipal de Manaus, você vai ter uma bandeira específica, saúde, segurança, educação, ou você vai fazer um geralzão ali, tentar fazer o que pode, abraçar o que consegue? Na verdade, eu vou cumprir o que está escrito na lei. O artigo 5º diz que todos nós somos iguais perante a lei, dependente de raça, cor, sexo, etnia. O que isso quer dizer? Na hora de legislar, eu não sou vereador só de um bairro, eu moro lá. Então eu tenho um foco ali no bairro porque eu moro. Eu vou comprar pão, eu tô vendo um buraco, eu vou tá olhando. Mas na hora de legislar em Manaus, vai ser para toda Manaus. E um dos meus projetos, que é o da juventude, que vai ser dar oportunidade para os jovens, não vai ser só os jovens do bairro da Paz, vai ser do Ileia, vai ser da Redenção, vai ser de toda Manaus. Desse projeto onde as empresas, porque a empresa também vai se beneficiar, aonde se tem jovens, se descobre talentos. Um amigo meu, eu estava conversando com ele é empresário, e ele colocou só jovem na sala de comunicação dele. Ele disse que o rendimento cresceu mais de 50%, mais do que a metade. Porque a gente jovem, a gente tem tipo, o senhor também é jovem, a gente tem... O senhor. Ah, é? O senhor também é jovem, o senhor tá no céu, senhor. Amém. Prossiga, desculpa interromper. Tudo bem. Aí nesse caso, a gente tem essa facilidade de comunicação, de sair conversando com outro, influenciar, essa é a palavra. Então lutar. Eu também tenho um projeto maravilhoso para os idosos, por causa que eu sou jovem, mas eu penso nos meus avós, não só nos meus, mas como os avós dos meus amigos. Projeto chamado Só na Manha, onde o idoso ele já trabalhou muito, então tá na hora de ficar só na manha, onde a gente tenha projetos que levem ele para ponto turístico, leve para passear, por causa que no exemplo, Dr. Ike Kennedy, ele que foi o meu mestre no Detran. Ele trabalha mais de 30 anos no Detran. Imagina, é muito tempo. Então tá na hora de ficar só na manha, de descansar e passear, aproveitar a vida. Você acredita hoje que Manaus, falando de administração pública, nós temos hoje um problema muito grande de acessibilidade, a questão dos PCDs, deficientes físicos, para os idosos também. É todo um conjunto de segurança pública, a comodidade, né, para levar a qualidade de vida para essas pessoas e incentivar o turismo. O governo federal, há um tempo atrás, tinha um projeto em que dava até 80% de desconto em passagens aéreas para os idosos, para que eles viajassem, curtissem a sua aposentadoria. Então é nesse sentido que funcionaria essa promoção e desenvolvimento do turismo para as pessoas da melhor idade, né? É nesse sentido que funcionaria essa proposta? Sim, no sentido das pessoas terem oportunidade, por causa que muitos não conhecem o Teatro Amazonas. A minha avó, já perguntei dela, ela nunca foi no teatro. Então, quantos outros também não foram? Às vezes é por causa da acessibilidade. Quem é que vai levar? Quem é que vai cuidar?
Então é um idoso e um acompanhante, um ônibus especial, por causa não é qualquer ônibus. Senão, por exemplo, pega um ônibus de qualquer jeito, com suspensão toda quebrada, aí o velhinho vai sair Ou todo seja, qualquer ônibus do transporte público hoje que nós temos. Por isso que a gente tem que melhorar mesmo. Além disso, pegando esse gancho da mobilidade urbana, é um grande problema também. Hoje nós vemos grandes obras sendo desenvolvidas, mas que pesquisas mostram que na prática essas obras não vão ter um efeito tão impactante na cidade de Manaus. A Câmara Municipal, por sua vez, ela aprovou há um tempo atrás o plano diretor, né? E esse plano diretor precisa urgentemente ser revisto, né? Para que toda a sociedade participe dele. Qual a sua visão sobre essa questão de plano de mobilidade? Manaus precisa ser modernizada e esse plano de enfrentamento à má qualidade do transporte público. Sim. Aí é dessa parte que a gente entra quando não depende só de mim, depende dos meus queridos colegas. Nesse caso, quando eu fui representante de sala, era 40 alunos, porém 10 não gostavam de mim nem pintado de ouro. Porém, é democracia. Eu tava como representante de sala. Porque é aquela velha história, o cara tá falando de política, ninguém gosta do que a gente fica chato, eu também era assim. Ninguém gostava de mim por causa disso, mas é natural. Por favor, prossiga. Aí nesse caso, da mobilidade, a pessoa coloca você como representante. Ela está vendo os meus ideais, está vendo os meus projetos e vai falar, poxa, o Mateuzinho tá preparado mesmo para me representar. Então eu vou pôr ele lá dentro. A partir do momento que eu estou ouvindo o povo e levando para a tribuna, eu sou o representante dele. Então no plano, eu vou fazer o possível para que seja a decisão do povo. Pode falar. Aonde eu sempre pensei, poxa, eu tenho que ouvir. Como é que eu vou ouvir Manaus toda? Eu pensei em um aplicativo onde as pessoas entrem e eu chego e digo, ó, eu tô com esse projeto lá no pleito. O que vocês acham? Porque se eu tô ali para representar o povo, eu não posso fazer o que tá na minha cabeça. Eu tenho que fazer o que tiver a benefício. Em nenhum momento. Eu já andei de ônibus lotado, ônibus sem ar-condicionado na Constantino Nery. Então eu sei a dificuldade que o povo passa, apesar de ser jovem, vindo de estágio, 5 horas da tarde, esperar ônibus, perder ônibus, correr atrás de ônibus. Isso, então, eu vejo que tem que ter uma conscientização entre os motoristas, no caso... Entre as empresas, no caso. Entre as empresas. Em geral, um exemplo, isso é ruim até para os motoristas, não só pra gente. Eu tenho um tio que é motorista de ônibus, que ele fala que cada viagem é uma dor na costa. Por causa que o ônibus não tá preparado. A má qualidade da própria estrutura, né? A gente sempre conversa sobre isso aqui. Todo candidato que veio aqui fala que os empresários sempre reclamam, mas não largam o osso, né? Esse osso já não tem mais nem tutano. Mas essa visão de querer melhorar, de querer impulsionar essa melhora em parceria com o Executivo Municipal, caso você seja eleito, você pretende, você falou que não faz uma política de confronto, o que já beneficia em muita coisa, mas você vai tentar, mesmo não sendo base aliada, compor um diálogo com o Executivo Municipal, caso seja eleito? Sim, tem que tudo conversar. Chegar e falar, olha, tá acontecendo isso e isso, o que a gente pode fazer? Dar uma ajuda pro povo, porque eu tô aqui representando o povo. O que a gente vai poder para ajudar ele? Um exemplo, a partir do momento em que eu estou lutando no pleito por ônibus melhores, eu tenho que passar na pele para saber se o ônibus tá bom. Não é só chegar lá e falar, ó, gente, vai ter mais 10 ônibus aí na frota, e eu não ir ver, eu não ir fiscalizar, eu não ir nem andar no ônibus. Como vai saber se é bom, né? Como vai saber se é bom? Eu gosto muito de carro, motor, caminhão, então no caso... seria um custo um pouco alto, porém, para certos projetos seria bom. Ônibus com bolsas de ar, por causa que bolsas de ar não tem aquele molejo todo, tem uma suspensão estável. Seria muito bom para os idosos, então teria ótimas parcerias com certos idosos que vão para hospitais, poderiam ter cadastros, e nesses cadastros, os idosos, esse ônibus ia passar, buscá-los e levá-los para as consultas. Então eles iam bem e voltar melhor ainda. Porque você vai para um hospital, faz uma cirurgia, e na hora de voltar, vai ter que pegar o ônibus, aquele ônibus que pula,
Parece... É só o ônibus também, né? E temos a malha viária da cidade, que também é meio deprimente. É verdade, pra pular tem que ter um buraco, né? No caso são vários. Quando é um buraco, é aquele asfalto maravilhoso que nós temos. Aqui agora a gente tem ainda um pouquinho de tempo. Por que votar em Mateuzinho? Porque o Mateuzinho é uma esperança. O Mateuzinho, ele é novo, o Mateuzinho é estudante de direito. O Mateuzinho ajudou o povo no Plano da Codajás. O Mateuzinho ajudou as pessoas no jurídico do Detran. Não só aí, mas no meu bairro. Em todos os lugares onde eu passo, eu sempre busco ajudar. Um detalhe que uma vez eu tava imprimindo um trabalho da escola e um rapaz não sabia abrir o WhatsApp Web. E eu abri pra ele. Faz a diferença, Faz mesmo. Muita diferença. Ele imprimiu o IPVA dele. Olha, para imprimir imposto, isso é muito... pra pagar conta... Fez o direito dele. Pra pagar conta a gente não... né? Meio ruim. Ainda mais do Detran, né? Que não pode atrasar, senão é uma burocracia imensa. Sim. Mas, além disso... você fala que você é o novo. Sim. A gente tem muito desse discurso, né? Do novo. Por aí, muita gente fala, eu sou o novo. Tem gente que tem a cara de pau que tá aí no seu 10º mandato já e fala que é o novo. Mas falar que é o novo não tem intimidado as pessoas, não tem retraído um pouco, porque a gente está vivendo um período, né, político onde o novo não está fazendo tanta diferença. É por isso que eu estou aqui, por causa que o novo, ele traz a esperança. Quando você tá num carro 2010 e chega num carro 2020, nossa, é o novo. Aquela dorzinha na costa que eu senti, eu não vou sentir mais. Então, o que o novo tem de diferente? É onde o velho errou, eu vou preencher. Onde os antigos não fizeram, eu vou fazer. Aqueles que esqueceram do povo, eu não vou esquecer. Não passe 4 anos sozinho, vote no seu amigo Mateuzinho. É um dos meus slogans. Por Muito causa bom. que eu não posso esquecer do povo, eu não posso abandonar o povo. E eu já disse, eu não vou me mudar do meu bairro. Eu vou continuar a mesma pessoa, sempre honesto, sempre essa pessoa humilde. Você chega lá em casa e fala... Tá gravado, hein? Tá gravado, pode cobrar, hein? Depois. O meu gabinete externo estará sempre de portas abertas, por causa que a Câmara Municipal é o ouvido do povo. É o que vai ouvir e falar sobre o povo. Então, para eu ouvir, eu tenho que ter acessibilidade. Como é que o povo vai chegar até mim para falar se eu não deixo ele chegar? Então, eu tenho que deixar as portas abertas o tempo todo. Se a pessoa votou ou não votou, eu sou o representante dela. E assim eu vou estar lá dentro da Câmara Municipal, se Deus quiser, para ouvir e representar o povo, para trazer credibilidade para nossa cidade. Muito bem, então eu conversei aqui com o candidato Mateuzinho, seu amigo, como ele gosta de ser chamado, candidato mais jovem das eleições municipais desse ano pelo PSC. Muito obrigado, candidato, por sua presença aqui na Laranjeiras FM. Júnior, caso você ainda não tenha candidato, eu sou o Mateuzinho, seu amigo, candidato mais novo de Manaus. Pode falar o número, fica à vontade. Meu número é 20778. Venha fazer parte dessa história, Mateuzinho, seu amigo. Muito obrigado, então, por sua presença. Eu agradeço imensamente. Muito simpático você. Para sua primeira entrevista tá bem solto, né? E a gente fica por aqui. Daqui a pouco tem mais entrevistas com mais candidato aqui nas eleições 2020. E a Laranjeiras FM é isso. Eleições 2020, o seu voto passa por aqui.